Uma entrega decisiva ameaça ruir quando o motorista designado sofre um acidente de última hora. Um homem comum vestido como faxineiro aparece com uma oferta improvável. Eu posso dirigir. Sem saber de sua história heróica, a executiva entrega-lhe as chaves do destino da empresa. O que parecia apenas improviso se transforma na descoberta de um passado enterrado. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O caminhão blindado estava estacionado na rampa de carga, com o motor ligado, pronto para partir. Helena Allianz caminhava de um lado para o outro no pátio da empresa, o terno preto impecável contrastando com a tensão estampada em seu rosto. O celular colado à orelha, ela tentava manter a voz firme enquanto ouvia más notícias do outro lado da linha. 29 anos, cabelos escuros presos em um coque perfeito, Helena era conhecida na capital por sua postura inflexível nos negócios. Havia assumido a direção da empresa de transportes logísticos aos 25, quando seu pai decidiu se afastar parcialmente das operações. Desde então, cada contrato era uma batalha pessoal, cada entrega uma questão de honra. E aquela entrega em específico valia milhões. Ao seu lado, 2 assistentes ligavam freneticamente para todos os contatos da lista de motoristas reservas. A cada ligação, a mesma resposta: ocupado, viajando, indisponível. O relógio avançava impiedosamente e o prazo para a entrega se aproximava como uma tempestade inevitável. O motorista principal, Felipe, havia sofrido um acidente de trânsito 2 horas antes. Nada grave, mas o suficiente para impedi-lo de dirigir. A carga precisava sair em 15 minutos. Não havia margem para erro. Do outro lado da cidade, executivos de um dos maiores conglomerados tecnológicos do país aguardavam aquela entrega simbólica para assinar o contrato que mudaria o patamar da empresa de Helena. 1 ano de negociações, dezenas de reuniões, apresentações meticulosas. Tudo dependia daquela única entrega pontual. Helena desligou o telefone com mais força do que pretendia. Seus olhos percorreram o pátio, procurando por qualquer solução, qualquer milagre. Foi quando o viu. Um homem de uniforme cinza de zelador empurrava um carrinho de limpeza na direção do galpão. Algo em seus movimentos chamou a atenção dela. Uma precisão econômica, uma postura estranhamente disciplinada para alguém em sua função. Antes que pudesse processar completamente o pensamento, o homem parou ao lado dela. Eu posso dirigir, disse ele com uma calma que parecia deslocada em meio ao caos. Helena o encarou. Ele devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos castanhos curtos, ombros largos sob o uniforme simples. Havia algo em seus olhos, uma profundidade que não combinava com a simplicidade de sua aparência. Os 2 assistentes ao lado dela trocaram olhares e riram nervosamente. Um deles, Pietro, não conseguiu conter a incredulidade. Com todo respeito, amigo, mas você é zelador. Estamos falando de um caminhão blindado de alta tecnologia, uma carga que vale mais do que você ganha em 10 anos. O homem não se abalou. Seus olhos permaneceram fixos em Helena. Eu sei dirigir, repetiu, desta vez com uma firmeza que fez o sorriso de Pietro desaparecer. Helena sentiu algo estranho naquele momento. Talvez fosse o desespero, talvez a exaustão de meses sem dormir direito, preocupada com cada detalhe da empresa. Ou talvez fosse algo na postura daquele homem, uma certeza silenciosa que ela raramente via em qualquer pessoa. Qual é seu nome? Perguntou ela. Marco. Marco. Sem sobrenome, sem rodeios. Helena olhou para o relógio. 12 minutos. Você tem carteira de habilitação categoria E? Perguntou um dos assistentes ainda cético. Marco acenou com a cabeça. Tenho. Helena tomou uma decisão que, mais tarde, ela reconheceria como o ponto de virada de sua vida. Está bem, Marco. Mas entenda uma coisa. Se você conseguir entregar essa carga no prazo, sem um arranhão, sem atraso, eu caso com você. As palavras saíram antes que ela pudesse filtrar, uma mistura de sarcasmo e desespero. Pietro e o outro assistente arregalaram os olhos. Marco, porém, apenas assentiu levemente, como se ela tivesse acabado de fazer um pedido perfeitamente razoável. Combinado,
disse ele, e sem esperar mais instruções, caminhou até o caminhão. Helena o observou subir na cabine, ajustar o banco e os espelhos retrovisores com movimentos precisos, quase coreografados. Havia uma familiaridade ali, uma intimidade com o veículo que ia além de qualquer treinamento básico. "Você está louca, Helena", murmurou Pietro ao seu lado. "A gente não sabe nada sobre esse cara." "Eu sei que ele é a única opção que temos", respondeu ela, a voz seca. "E eu sei que se a gente não mandar essa carga agora, podemos fechar as portas em 6 meses." O motor do caminhão roncou e Marco acenou pela janela. Helena subiu no banco do passageiro, ignorando os protestos dos assistentes. Se aquilo ia dar errado, ela queria estar presente para assumir a responsabilidade. A cabine era espaçosa, equipada com tecnologia de última geração. Helena prendeu o cinto de segurança e observou Marco verificar cada instrumento com a precisão de um piloto de avião. Não havia hesitação, não havia dúvida. "Você sabe para onde ir?", perguntou ela. "Endereço está no GPS", respondeu Marco, já manuseando o sistema como se o conhecesse de cor. O caminhão começou a descer a rampa e Helena sentiu o coração acelerar. Não era medo exatamente, mas uma mistura de adrenalina e algo que ela não conseguia nomear. Confiança, esperança. Ela havia passado tanto tempo confiando apenas em si mesma que a sensação de depender de outra pessoa parecia quase alienígena. A cidade estava no horário de pico. Trânsito pesado, motoristas impacientes, ruas congestionadas. Helena calculou mentalmente o tempo. Mesmo no melhor cenário, chegariam com apenas 5 minutos de folga. E aquilo pressupunha que não houvesse nenhum imprevisto. Marco dirigiu em silêncio pelos primeiros minutos, navegando pelas ruas com uma habilidade que fez Helena se recostar no banco. Cada mudança de marcha era suave, cada curva calculada com precisão milimétrica. Ele não apenas dirigia, ele comandava o veículo como uma extensão de si mesmo. "Você disse que sabe dirigir", comentou Helena, quebrando o silêncio. Isso foi um eufemismo. Marco manteve os olhos na estrada, mas ela notou um pequeno sorriso no canto de sua boca. Já dirigia em condições piores. Helena quis perguntar o que ele quis dizer com aquilo, mas algo a impediu. Havia uma história ali. Ela podia sentir. Uma história que provavelmente explicaria por que um homem com aquela habilidade estava trabalhando como zelador. O caminhão avançou por uma avenida larga e Marco executou uma mudança de faixa perfeita, aproveitando uma brecha no trânsito que Helena mal havia notado. Eles ganharam preciosos segundos. "Você trabalha na empresa há quanto tempo?", perguntou, ela tentando preencher o silêncio com algo além de sua própria ansiedade. 3 meses. 3 meses. Helena tentou se lembrar se já havia visto aquele homem antes. A empresa tinha mais de 200 funcionários e ela admitia que não conhecia todos pessoalmente. Mas alguém com aquela presença, com aquela habilidade óbvia, deveria ter chamado sua atenção. "Por que você trabalha como zelador?", a pergunta saiu antes que ela pudesse avaliar se era apropriada. Marco ficou em silêncio por um momento, os olhos ainda fixos na estrada. "Porque ninguém faz perguntas a um zelador", respondeu finalmente, a voz baixa, mas clara. Helena processou aquela resposta. Havia camadas ali, segredos, uma vida inteira condensada naquela frase simples. Ela era conhecida por sua habilidade em ler pessoas, em identificar motivações ocultas em reuniões de negócios. Mas Marco era diferente. Ele não estava escondendo nada, simplesmente não estava oferecendo. O GPS indicou uma rota alternativa, desviando de um congestionamento à frente. Marco seguiu as instruções. Mas Helena notou que ele já estava se preparando para a mudança antes mesmo da voz eletrônica anunciar. Ele conhecia a cidade, conhecia o trânsito, conhecia cada detalhe daquela rota. Eles passaram por uma área comercial movimentada e Helena viu o reflexo do caminhão nas vitrines das lojas. Imponente, blindado, carregando uma carga que representava o futuro de tudo que ela havia construído. E ao volante, um completo estranho em quem ela havia depositado uma confiança inexplicável. "Faltam 8 minutos", anunciou ela, verificando o relógio. "Vamos chegar", respondeu Marco, sem um pingo de dúvida na voz. E Helena acreditou nele.
O caminhão entrou em uma via expressa e Marco acelerou com segurança, mantendo a velocidade exata dentro do limite permitido. Não havia pressa desnecessária, não havia manobras arriscadas. Apenas uma condução perfeita, quase meditativa. Helena o observou de soslaio. O perfil dele era firme, concentrado. Havia uma cicatriz pequena perto do olho esquerdo, quase imperceptível. As mãos no volante eram firmes, mas não tensas. Ele não estava nervoso. Ele estava no controle. Pela primeira vez em meses, Helena sentiu uma sensação estranha se instalando em seu peito. Não era alívio, ainda não. Era algo mais próximo de curiosidade, de fascínio. Quem era aquele homem? De onde ele vinha? E por que alguém com aquela capacidade óbvia estava se escondendo em um uniforme de zelador? O destino apareceu à frente, um edifício corporativo imponente de vidro e aço. Marco entrou no estacionamento de carga com uma precisão cirúrgica, estacionando o caminhão exatamente na posição indicada. Ele desligou o motor e verificou o relógio do painel. 3 minutos de sobra, disse ele, finalmente olhando para Helena. Ela o encarou sem palavras. A jornada inteira havia levado apenas 20 minutos, mas parecia que algo fundamental havia mudado naquele curto espaço de tempo. Ela tinha saído do pátio da empresa como uma executiva desesperada, apostando tudo em um estranho. Estava descendo daquele caminhão como alguém que havia acabado de presenciar algo extraordinário. Marco, começou ela, mas foi interrompida pela chegada de um dos executivos do conglomerado tecnológico. Senhora Allianz, que pontualidade impecável. Isso demonstra o profissionalismo que esperávamos. Helena desceu do caminhão, forçando um sorriso profissional, mas seus olhos continuaram voltando para Marco, que já havia saído da cabine e estava verificando os lacres da carga com a mesma precisão meticulosa. A entrega foi concluída sem problemas. Documentos assinados, apertos de mão, sorrisos de satisfação. O contrato estava fechado. Helena havia vencido. Mas quando ela se virou para agradecer a Marco, ele havia desaparecido. Ela procurou por ele no estacionamento, no saguão, nas proximidades. Nada. Como um fantasma, ele havia cumprido sua parte e simplesmente se retirado, sem esperar reconhecimento, sem esperar pela promessa sarcástica que ela havia feito. Pietro apareceu ao seu lado, o rosto ainda mostrando sinais de incredulidade. Helena, aquilo foi surreal. Quem diabos é aquele cara? Ela não tinha resposta, mas enquanto voltava ao escritório, uma coisa era certa. Ela precisava descobrir. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Deitada em sua cobertura com vista para a capital, ela repassava cada detalhe daquela tarde inusitada. A forma como Marco havia assumido o volante, a confiança inabalável em seus movimentos, o silêncio eloquente que carregava consigo. Havia algo ali, uma história, não contada, que a intrigava mais do que deveria. Às 6 da manhã, ela já estava no escritório. O prédio ainda estava vazio. Apenas a equipe de limpeza circulava pelos corredores. Helena foi direto para o Departamento de Recursos Humanos, acessou o sistema interno e digitou o nome, Marco. A ficha apareceu na tela. Marco, sem sobrenome registrado, o que já era incomum. Zelador, contratado há 3 meses. Referências, nenhuma. Histórico profissional anterior, em branco. Endereço, um bairro modesto na periferia da capital. Estado civil, viúvo, viúvo. Helena sentiu um aperto no peito. Aquela única palavra carregava um peso que ela conhecia bem demais. Não de perda de um cônjuge, ela nunca havia se casado, mas de perda em si. Do noivo que a abandonara quando ela assumiu a empresa, dizendo que não queria competir com a carreira dela. Da mãe que havia partido quando ela ainda era criança. Das amizades que se dissolveram quando ela se tornou a chefe. Ela anotou o endereço e voltou para sua sala. O dia seria longo. Reuniões, relatórios, ligações. Mas sua mente continuava voltando para aquele homem misterioso. Por volta das 10 da manhã, ela decidiu fazer algo impulsivo. Pegou o elevador até o subsolo, onde ficavam as instalações de apoio, os vestiários, a sala de manutenção. Foi onde encontrou Marco,
consertando uma fechadura de um armário. Ele levantou os olhos quando a viu se aproximar, mas não pareceu surpreso. Senhora Alliance, disse ele, voltando a atenção para a fechadura. Helena, corrigiu ela. Pode me chamar de Helena. Ele assentiu, mas não disse nada mais. Suas mãos trabalhavam com precisão na fechadura, usando ferramentas simples com a habilidade de um profissional. Eu queria agradecer pessoalmente, disse Helena, cruzando os braços, pelo que você fez ontem. Eu só dirigi um caminhão, respondeu Marco, sem tirar os olhos do trabalho. Você salvou um contrato de milhões, salvou empregos, salvou a empresa. Marco finalmente parou e a olhou. Havia algo em seus olhos, uma tristeza antiga que contrastava com a jovialidade de sua idade. Fico feliz que tenha dado certo. Helena se aproximou mais, observando-o trabalhar. Havia algo hipnótico na forma como ele manipulava as ferramentas, cada movimento deliberado e eficiente. Onde você aprendeu a dirigir daquele jeito? Perguntou ela, a voz mais suave. Marco hesitou. Por um momento ela pensou que ele não responderia. Outra vida, disse ele finalmente. Outra pessoa. Antes que Helena pudesse insistir, uma voz infantil ecoou pelo corredor. Papai! Um menino pequeno apareceu correndo. Não devia ter mais de 5 anos, cabelos bagunçados e um sorriso que iluminou o rosto sério de Marco instantaneamente. O homem se levantou, abrindo os braços, e o menino se jogou neles. Theo, disse Marco, e havia tanto amor naquela única palavra que Helena sentiu seu coração apertar. Achei que você ia ficar com a Rose hoje. Ela teve que sair, disse o menino, abraçando o pescoço do pai. Então eu vim aqui. Está tudo bem? Está tudo bem, respondeu Marco, beijando a testa do filho. Vou só terminar aqui e a gente pode almoçar juntos, combinado? Combinado. O menino finalmente notou Helena e ficou um pouco tímido, se escondendo atrás do pai. Theo, esta é a senhora Helena. Ela é a dona da empresa. Theo espiou por trás do pai, os olhos grandes e curiosos. Você é a chefe do meu pai? Perguntou ele. Sou sim, respondeu Helena, se agachando para ficar na altura do menino. E seu pai me ajudou muito ontem. Meu pai é o melhor motorista do mundo, disse Theo com orgulho absoluto. Ele pode dirigir qualquer coisa. Marco riu baixinho, uma risada genuína que transformou completamente sua expressão. Helena percebeu que era a primeira vez que o via sorrir de verdade. O Theo exagera um pouco, disse Marco, bagunçando os cabelos do filho. Não exagero não, insistiu o menino. É verdade. Helena observou a interação entre pai e filho e algo dentro dela se moveu. Havia uma ternura ali, uma conexão pura que ela raramente via. Marco, o homem silencioso e misterioso, se transformava completamente na presença do filho. Vocês querem almoçar no refeitório executivo hoje? Ofereceu Helena, surpreendendo a si mesma. Por minha conta, é o mínimo que posso fazer. Marco pareceu desconfortável. Não é necessário, senhora Helena. Helena, corrigiu ela novamente. E eu insisto, por favor. Theo puxou a manga do pai. Podemos, pai? Por favor. Marco olhou para o filho, depois para Helena. Ela viu o conflito em seus olhos, a hesitação, mas também a incapacidade de negar qualquer coisa ao menino. Está bem, cedeu ele. Obrigado. O refeitório executivo ficava no último andar, com grandes janelas de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da capital. Era um lugar que Helena raramente frequentava, preferindo comer em sua sala enquanto trabalhava. Mas naquele dia, ela fez questão de estar presente. Marco e Theo chegaram pontualmente ao meio-dia. O menino estava deslumbrado com o ambiente, correndo até a janela para ver a cidade lá embaixo. É tão alto! Exclamou ele, as mãos pressionadas contra o vidro. Marco o seguiu, mantendo uma mão protetora no ombro do filho. Helena os observou da mesa, notando pequenos detalhes. A forma como Marco verificava constantemente se o filho estava seguro, a forma como Theo se aconchegava naturalmente contra o pai, a confiança absoluta entre eles. Eles se sentaram para comer, e Theo não parava de falar. Ele contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre um desenho que havia feito de um caminhão.
Marco ouvia tudo com atenção plena, fazendo perguntas, rindo nas horas certas, completamente presente. Helena se pegou sorrindo. Havia algo refrescante naquela simplicidade, naquele amor descomplicado. Em seu mundo de negócios, tudo era transacional, calculado, estratégico. Ali, naquela mesa, ela via algo diferente, algo real. Seu pai é muito bom no que faz, disse Helena para Theo. Ontem ele dirigiu um caminhão muito importante para mim. Eu sei, respondeu o menino, os olhos brilhando. Meu pai era o melhor. Ele dirigia para proteger as pessoas. Era? Theo olhou para o pai, como se percebesse que havia dito algo que não deveria. Marco colocou a mão sobre a do filho, gentil. Está tudo bem, Theo. Pode contar. O menino se voltou para Helena. Meu pai era soldado. Ele dirigia caminhões em lugares perigosos. Ele salvava pessoas. Helena olhou para Marco, as peças finalmente se encaixando. A habilidade excepcional, a postura disciplinada, o silêncio sobre seu passado. Militar. Claro. Por que você parou? Perguntou ela, a voz cuidadosa. Marco ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos perdidos em algum lugar distante. Porque algumas missões mudam a gente, disse ele finalmente. E, depois que minha esposa partiu, eu precisava estar aqui. Para ele. Ele apontou para Theo, que havia voltado sua atenção para o prato de comida. Helena sentiu um nó na garganta. Havia tanto peso naquelas palavras simples, tanta história não dita. Um herói que havia abandonado a glória para ser apenas um pai. Um homem que havia trocado condecorações por um uniforme de zelador. Eu sinto muito, disse ela, pela sua perda. Marco acenou com a cabeça, mas não disse mais nada. Theo, alheio à gravidade do momento, puxou um caderno da mochila. Posso desenhar enquanto vocês conversam? Perguntou. Ele? Claro, respondeu Marco, e o menino começou a rabiscar alegremente no papel. Helena observou Marco por um momento, vendo além do uniforme de zelador, além do silêncio, além da reserva. Ela via um homem que havia sacrificado tudo por amor. Um homem que havia escolhido ser anônimo para proteger o que restava de sua vida. Você não precisa se esconder aqui, disse ela suavemente. Com suas habilidades, você poderia ser motorista profissional, coordenador de frota, tantas coisas. Marco olhou para ela e, pela primeira vez, ela viu uma vulnerabilidade em seus olhos. Eu não quero ser encontrado, disse ele. Eu não quero que as pessoas saibam quem eu era, porque se souberem vão esperar que eu seja aquela pessoa novamente. E eu não posso ser. Não mais. Helena entendeu. Ela conhecia o peso das expectativas, a pressão de ser quem os outros queriam que você fosse. Ela havia passado anos tentando provar que era tão boa quanto seu pai, que merecia estar naquela posição. Às vezes, a gente precisa de um novo começo, concordou ela. Mas talvez um novo começo não precise ser tão pequeno. Marco a olhou com curiosidade. O que você quer dizer? Helena se inclinou para frente, as mãos sobre a mesa. Eu quero oferecer a você uma posição. Não como zelador, como motorista especial. Entregas importantes, cargas sensíveis. Você trabalharia quando quisesse, poderia trazer o Theo quando precisasse. Horário flexível, salário justo. Marco balançou a cabeça. Eu agradeço, mas não posso. Quanto menos atenção eu chamar, melhor. Por quê? Insistiu Helena. Por que você está tão determinado a desaparecer? Marco olhou para o filho, que desenhava feliz, alheio à conversa. Porque eu falhei uma vez, disse ele, a voz baixa. Falhei na missão mais importante da minha vida. E isso custou tudo. Se eu não... Sou ninguém. Se eu não tento ser herói novamente, então não posso falhar. Não posso decepcionar ninguém. Helena sentiu uma pontada de reconhecimento. Ela conhecia aquele sentimento, aquele medo paralisante de falhar. Ela o carregava todos os dias, a cada decisão, a cada contrato. Mas você não falhou ontem, disse ela. Você foi perfeito. Ontem foi fácil, respondeu Marco. Não havia bombas, não havia inimigos, não havia nada além de trânsito e um prazo. Helena quis perguntar mais, quis entender a história completa,
mas algo a impediu. Talvez fosse o jeito que os ombros dele se curvaram levemente, como se o peso das memórias fosse físico. Talvez fosse o jeito que seus olhos se tornaram distantes, perdidos em um passado que ela não podia alcançar. Theo levantou o desenho, mostrando para o pai. Olha, papai. Somos nós três. No papel, 3 figuras de palito. Um homem, uma mulher e uma criança, todos sorrindo. Marco e Theo eram óbvios. A mulher tinha cabelos escuros como Helena. O menino havia os incluído juntos como uma família. Marco olhou para o desenho, depois para Helena, um pedido silencioso de desculpas nos olhos. Mas Helena sorriu, uma tristeza doce se instalando em seu peito. Está lindo, Theo, disse ela sinceramente. Posso ficar com ele? O menino assentiu energicamente, entregando o papel a ela. Helena o segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O almoço terminou em silêncio confortável. Theo eventualmente cochilou na cadeira, a cabeça apoiada no braço de Marco. O pai o observava com uma ternura que fazia o coração de Helena doer. Ele é tudo para mim, disse Marco, quase num sussurro. Tudo o que restou. Tudo o que importa. Helena assentiu, entendendo completamente. Havia perdido tanto na vida também. O amor, a família que poderia ter tido, os sonhos que sacrificou pela empresa. Olhando para Marco e Theo, ela viu o que poderia ser. Uma vida além dos números, além dos contratos, além da solidão que havia se tornado sua companheira constante. Quando eles se levantaram para ir embora, Theo ainda sonolento nos braços do pai, Helena os acompanhou até a porta. Obrigado pelo almoço, disse Marco. Foi muito gentil da sua parte. Obrigado por aceitar, respondeu Helena. E Marco, a oferta continua de pé, quando você estiver pronto. Ele a olhou por um longo momento e algo passou entre eles. Um entendimento, uma conexão sutil, mas inegável. Talvez, disse ele. Um dia. E então eles se foram, pai e filho, descendo pelo corredor. Helena ficou parada na porta, observando até que desaparecessem de vista. Aquela noite, ela prendeu o desenho de Theo em sua geladeira, olhando para aquelas 3 figuras simples de palito. Uma família que não existia. Um futuro que parecia impossível. Mas pela primeira vez em anos, Helena se permitiu imaginar. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas significativa na rotina de Helena. Ela se pegava descendo ao subsolo com mais frequência, sempre encontrando desculpas profissionais, verificar a manutenção, inspecionar os equipamentos, revisar protocolos de segurança. Mas a verdade, que ela mal admitia para si mesma, era que queria ver Marco. Ela observava como ele trabalhava, a dedicação que colocava até nas tarefas mais simples, como limpava cada canto com atenção meticulosa, como consertava equipamentos quebrados que outros haviam desistido, como sempre tinha tempo para conversar gentilmente com os outros funcionários. Havia uma dignidade na forma como ele exercia seu trabalho, uma nobreza que transcendia o uniforme que vestia. E havia Theo. O menino aparecia regularmente depois da escola, fazendo a lição de casa em um canto do vestiário, enquanto o pai trabalhava. Helena começou a trazer livros para ele, materiais de desenho, pequenos brinquedos. Theo a recebia com abraços entusiasmados, e aos poucos, sem que ela percebesse, o menino começou a preencher um espaço vazio em sua vida. Foi durante uma dessas visitas que Pietro, seu assistente mais próximo, a confrontou. Helena, preciso falar com você, disse ele, entrando em sua sala sem bater. Ela levantou os olhos dos documentos que revisava. Pietro, você sabe que precisa agendar. Isso é importante, insistiu ele, fechando a porta atrás de si. As pessoas estão falando. Helena sentiu um incômodo crescer em seu peito. Falando sobre o quê? Sobre você e o zelador. Sobre como você passa tempo com ele. Sobre o almoço no refeitório executivo. Helena se recostou na cadeira, a expressão endurecendo. E o que exatamente as pessoas estão dizendo? Pietro hesitou, desconfortável. Olha, não é da minha conta, mas você é a diretora executiva desta empresa. Imagem importa, reputação importa.
E as pessoas estão se perguntando por que você está tão interessada em um zelador. Helena sentiu a raiva subir, mas a controlou. Anos de reuniões de conselho haviam ensinado a ela a importância de manter a compostura. Marco salvou o contrato mais importante desta empresa, disse ela, a voz gelada. Ele merece respeito, não fofoca. Eu concordo, disse Pietro rapidamente. Mas você sabe como é este mundo. As pessoas vão falar. Seu pai já recebeu alguns comentários. Seu pai. Helena sentiu o estômago apertar. Victor Allianz, o fundador da empresa, o homem que havia construído tudo do zero. Ele havia se afastado das operações diárias, mas ainda era o presidente do conselho. E ele tinha opiniões muito fortes sobre como as coisas deveriam ser conduzidas. Meu pai disse algo a você, perguntou ela. Não diretamente, admitiu Pietro, mas eu ouvi conversas. Ele não está feliz com a situação. Helena se levantou da cadeira, caminhando até a janela. Lá fora, a capital se estendia em todas as direções, uma vastidão de concreto e ambição. Ela havia passado a vida inteira tentando provar a si mesma naquela cidade, tentando mostrar que era digna do legado de seu pai. Agradeço a preocupação, Pietro, disse ela finalmente. Mas minha vida pessoal é minha. Sua vida pessoal afeta a empresa, argumentou ele. Você sabe disso. Ela se virou para encará-lo. A empresa está indo melhor do que nunca. Fechamos o maior contrato da nossa história. Os lucros aumentaram 20%. Os funcionários estão felizes. Então me diga, Pietro, qual exatamente é o problema? Ele suspirou. Nenhum, oficialmente. Mas, Helena, só tome cuidado. Este mundo não perdoa facilmente quem não se encaixa nos padrões esperados. Quando Pietro saiu, Helena ficou sozinha com seus pensamentos. Ela sabia que ele estava certo. O mundo corporativo era implacável com qualquer coisa que fugisse do script. E uma executiva se interessando por um zelador definitivamente fugia do script. Mas algo havia mudado nela desde aquele dia no caminhão. Ela havia passado tanto tempo seguindo as regras, fazendo o que era esperado, sendo a filha perfeita, a executiva perfeita, a mulher perfeita. E para quê? Ela estava sozinha, exausta, vivendo uma vida que parecia cada vez mais vazia. Naquela noite, ela trabalhou até tarde, como sempre. Quando desceu ao térreo, o prédio estava quase vazio. As luzes do subsolo ainda estavam acesas, e ela desceu por impulso. Marco estava lá, como sempre, mas desta vez ele não estava limpando. Estava sentado em um banco perto do simulador de direção que a empresa mantinha para treinamento, o rosto nas mãos. Helena parou na porta hesitante. Ela nunca o havia visto assim, tão visivelmente perturbado. Marco, chamou, ela suavemente. Ele levantou a cabeça e ela viu que seus olhos estavam vermelhos. Ele havia estado chorando. Desculpe, disse ele rapidamente se levantando. Eu estava só. Desculpe. Helena entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Não precisa se desculpar. O que aconteceu? Marco balançou a cabeça, tentando se recompor. Nada. Eu estou bem. Você não está bem, disse Helena, se aproximando. E está tudo bem não estar bem. Ele a olhou, e ela viu toda a dor que ele carregava refletida em seus olhos. Hoje é aniversário dela, disse ele, a voz quebrando. Minha esposa. Ela faria 30 anos hoje. Helena sentiu o coração apertar. Ela se sentou no banco, deixando espaço ao lado para ele. Marco hesitou, mas então se sentou também. Você quer falar sobre ela? Ofereceu Helena. Marco ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, começou a falar. Olivia. Esse era o nome dela. A gente se conheceu quando eu tinha 20 anos, ela 19. Eu tinha acabado de entrar para o exército e ela era estudante de medicina. A gente se casou rápido demais, todo mundo disse. Mas a gente sabia. A gente simplesmente sabia. Ele pausou, os olhos distantes. Ela engravidou logo depois. O Theo nasceu prematuro, muito prematuro. Eu estava em uma missão no exterior, não pude estar lá. Quando finalmente consegui voltar, ele ainda estava na incubadora, tão pequeno que cabia na minha mão. Helena ouvia em silêncio, dando a ele o espaço que precisava. Olivia era forte.
Ela cuidou de tudo sozinha, enquanto eu estava fora. Mas era difícil, muito difícil. E eu continuava sendo chamado para missões, cada uma mais perigosa que a anterior. Até que aconteceu. Ele parou e Helena viu suas mãos tremerem. Eu estava liderando um comboio, transportando suprimentos médicos através de território hostil. Tudo estava indo bem, até que não estava. Houve uma emboscada, fogo cruzado. Eu tinha que tomar uma decisão em segundos: proteger o comboio ou perseguir os atacantes. Helena esperou. Eu escolhi proteger o comboio. Foi a decisão certa, do ponto de vista militar. Salvei 20 vidas naquele dia. Mas os atacantes escaparam, e 3 dias depois, eles atacaram um hospital civil. Olivia estava lá, voluntariando. Ela estava ajudando pessoas quando aconteceu. A voz dele quebrou completamente. Se eu tivesse perseguido os atacantes naquele dia, talvez o hospital não tivesse sido atacado. Talvez ela ainda estivesse aqui. Mas eu escolhi a missão. Escolhi seguir as regras, e isso custou tudo. Helena sentiu lágrimas nos próprios olhos. Ela colocou a mão sobre a dele. Marco, você não tem culpa. Você salvou 20 pessoas. Você fez o que qualquer comandante responsável faria. Mas minha esposa foi a 21ª, disse ele, as lágrimas caindo livremente agora. E eu não a salvei. Eu falho constantemente em salvá-la, todas as noites nos meus sonhos. Por isso que eu não posso mais ser aquela pessoa. Por isso que eu não posso ser um herói. Porque heróis fazem escolhas impossíveis, e essas escolhas têm consequências que você carrega para sempre. Helena não tinha palavras. Ela só podia estar ali, sua mão na dele, compartilhando o peso de uma dor que ela nunca poderia verdadeiramente entender. Eles ficaram sentados ali por um longo tempo, o silêncio preenchido apenas pelos sons distantes da cidade lá fora. Finalmente, Marco secou os olhos. Desculpe por desabar assim, disse ele. Você não precisava ouvir isso. Eu queria ouvir, respondeu Helena sinceramente. E Marco, obrigada por confiar em mim. Ele a olhou, realmente a olhou e algo passou entre eles. Uma compreensão, uma intimidade que ia além de palavras. Você também carrega algo, não é? Disse ele. Eu vejo nos seus olhos. A mesma coisa que eu vejo nos meus quando me olho no espelho. Helena sentiu as próprias defesas caindo. Eu tive um noivo, uma vez, disse ela. Alan. A gente estava junto há 5 anos. Quando meu pai anunciou que eu assumiria a empresa, eu achei que Alan ficaria feliz por mim, mas ele não ficou. Ele disse que não podia ficar com alguém que seria mais bem-sucedida que ele sempre seria visto como o marido da Helena Allianz, nunca como Alan. Ela parou sentindo a velha, ferida pulsar. Ele me deu um ultimato: a empresa ou ele. E quando eu escolhi a empresa, ele me chamou de fria, de calculista, de incapaz de amar. Disse que eu era como meu pai, que só me importava com dinheiro e poder. E talvez ele estivesse certo. Talvez eu realmente seja incapaz de amar. Marco apertou a mão dela. Você não é incapaz de amar, disse ele firmemente. Você só não encontrou alguém que merecesse seu amor. Alguém que te visse além do cargo, além do dinheiro, além do nome. Helena o olhou, e pela primeira vez permitiu que ele visse além de sua máscara profissional. Visse a mulher por trás da executiva, a pessoa por trás do sobrenome. Eu te vejo, disse Marco suavemente. E o que eu vejo é alguém incrível. Alguém forte e gentil e dedicada. Alguém que traz livros para um menino que ela mal conhece. Alguém que oferece oportunidades mesmo quando não é conveniente. Alguém que vale muito mais do que um homem idiota pôde reconhecer. Helena sentiu as lágrimas finalmente caírem. Anos de emoções reprimidas, de solidão, de dúvida, tudo saindo de uma vez. Marco a puxou para um abraço e ela se deixou ir. Chorou em seu ombro, sentindo a solidez dele, a força gentil, a presença que não exigia nada dela, além de ser humana. Quando finalmente se separaram, os dois estavam com os olhos vermelhos, mas havia algo diferente no ar. Uma conexão forjada na vulnerabilidade, na honestidade crua que só a dor compartilhada pode criar. Obrigada, disse Helena.
Obrigado a você, respondeu Marco. Eles se levantaram e Helena percebeu como era tarde, quase meia-noite. Você precisa voltar para casa, disse ela. Para o Theo. Rose está cuidando dele hoje à noite, explicou Marco. É difícil para mim nestes dias, então ela sempre oferece. Rose? Minha vizinha. Ela tem um filho da idade do Theo. As crianças brincam juntas e ela me ajuda quando eu preciso. Helena assentiu, gratos que ele tinha esse apoio. Posso te dar uma carona, ofereceu ela. Marco hesitou, mas então concordou. Seria bom. Obrigado. Eles caminharam juntos até o estacionamento subterrâneo. O carro de Helena era um sedã executivo elegante, muito diferente dos caminhões que Marco dirigia. Mas quando ele entrou, ajustando o banco e os espelhos instintivamente, ela sorriu. Você não consegue desligar, não é? Observou ela. Hábito militar, admitiu ele com um pequeno sorriso. Sempre prepare o veículo antes de partir. Pode salvar segundos preciosos se você precisar sair rápido. Helena dirigiu pela cidade adormecida, Marco ao seu lado. Eles conversaram sobre coisas pequenas, sobre Theo, sobre a empresa, sobre nada e tudo. Era confortável de uma forma que ela nunca havia experimentado com ninguém. Quando chegaram ao bairro de Marco, ele indicou um pequeno edifício de apartamentos, modesto, mas bem mantido. É aqui, disse ele. Helena parou o carro, mas nenhum dos dois se moveu para sair. Helena, começou Marco, eu só quero que você saiba. Estes últimos dias, poder conversar com você, poder ser honesto com alguém. Isso significou muito para mim. Para mim também, respondeu ela sinceramente. Marco a olhou, e por um momento, Helena pensou que ele fosse dizer algo mais. Mas então, ele apenas sorriu. Boa noite, Helena. Boa noite, Marco. Ela o assistiu entrar no prédio e só então percebeu que estava sorrindo. Um sorriso genuíno, o primeiro em tanto tempo que ela nem se lembrava. Dirigindo de volta para casa, Helena sentiu algo mudar dentro dela. Uma decisão se formando, uma coragem crescendo. Pietro estava certo sobre uma coisa. As pessoas iriam falar. Seu pai iria desaprovar. O mundo corporativo iria julgar. Mas pela primeira vez em sua vida, Helena Allianz não se importava. A semana seguinte trouxe mudanças que Helena não esperava. Ela chegou ao escritório na segunda-feira e encontrou seu pai, Victor Allianz, sentado em sua cadeira. Victor era um homem imponente aos 65 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno italiano sob medida, uma presença que preenchia qualquer sala. Ele havia construído a empresa do zero, começando com um único caminhão e transformando-a no império logístico que era hoje. Pai, disse Helena, parando na porta. Não sabia que você viria hoje. Sente-se, Helena, disse ele, gesticulando para a cadeira de visitante em frente à própria mesa dela. Ela sentiu a irritação crescer, mas se controlou. Esta era uma tática típica dele, estabelecer dominância imediatamente. Ela se sentou, cruzando as pernas com elegância estudada. Precisamos conversar, continuou Victor, sobre suas escolhas recentes. Minhas escolhas têm sido excelentes para a empresa, respondeu Helena. Nossos números falam por si. Não estou falando de números, disse ele, a voz dura. Estou falando do zelador. Ah, Helena deveria ter previsto isto. Claro que seu pai saberia. Victor sempre soube de tudo o que acontecia em sua empresa. Marco é um funcionário exemplar, disse ela calmamente. Ele salvou nosso maior contrato. Ele é um zelador, Helena. E você está se envolvendo com ele de maneira inadequada. Inadequada como, exatamente? Victor se inclinou para a frente. Você sabe exatamente como. Almoços no refeitório executivo. Visitas constantes ao subsolo. Você deu uma carona para ele na semana passada, pelo amor de Deus. As pessoas falam, Helena, e isso reflete mal na empresa. Helena sentiu a raiva subir, mas manteve a voz controlada. Marco é um homem respeitável, ex-militar, condecorado por bravura. Ele está criando um filho sozinho e trabalhando honestamente. Não vejo nada de inadequado em reconhecer isso.
Victor bateu a mão na mesa. Você não é uma qualquer Helena. Você é uma Allianz. Você carrega um nome, uma reputação, um legado. E você está jogando tudo fora por um capricho romântico com alguém completamente inferior à sua posição. As palavras atingiram Helena como um tapa. Não pela crueldade delas, mas pela familiaridade. Eram as mesmas palavras que Alan havia usado. As mesmas expectativas, as mesmas correntes tentando prendê-la a uma vida que ela não escolhera. Marco não é inferior a ninguém, disse ela, a voz gelada. E se você não consegue ver isso, então o problema não é dele, é seu. Victor se levantou bruscamente. Você está sendo irracional. Esta empresa é maior que você, Helena. É maior que suas emoções, que seus sentimentos passageiros. Eu não construí tudo isso para ver você destruir por causa de um homem. Helena se levantou também, enfrentando o pai. Você construiu isso sozinho, pai? Sozinho mesmo? Ou você teve a ajuda de centenas de funcionários dedicados, pessoas que você claramente não respeita? Não mude de assunto. Não estou mudando. Estou apontando sua hipocrisia. Você fala de legado, de reputação, mas o que realmente importa é o que as pessoas ricas e poderosas vão pensar. Não importa se Marco é um bom homem. Não importa se ele me trata com respeito. Não importa se ele me faz feliz. Importa apenas se ele tem o sobrenome certo, a conta bancária certa, o status certo. Victor a olhou com uma mistura de raiva e decepção. Você está cometendo um erro, Helena. E quando você perceber isso, pode ser tarde demais. Então que seja tarde, respondeu ela. Porque eu prefiro cometer meus próprios erros do que viver uma vida perfeita que não é minha. Victor caminhou até a porta, mas antes de sair virou-se para ela. Você tem 3 meses, disse ele. 3 meses para provar que pode gerenciar esta empresa sem que sua vida pessoal interfira. Se eu ver qualquer sinal de que suas decisões estão sendo afetadas por esse envolvimento, eu vou ao conselho. E você sabe que eles vão me apoiar. E então ele saiu, deixando Helena sozinha em sua sala, o coração batendo forte no peito. Ela se sentou pesadamente em sua cadeira, as mãos tremendo levemente. Aquilo era uma ameaça clara. Seu pai estava disposto a tirá-la da empresa se ela não obedecesse. A empresa que ela havia dedicado sua vida inteira, que havia sacrificado tanto para liderar. Mas enquanto o choque inicial passava, Helena percebeu algo. Ela não estava assustada, ela estava furiosa, e mais que isso, ela estava determinada. Naquela tarde ela desceu ao subsolo com um propósito claro. Encontrou Marco organizando ferramentas, Theo fazendo lição de casa em um canto. Marco, precisamos conversar, disse ela. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Theo, pode ir desenhar na sala de descanso por alguns minutos, pediu Marco. O menino obedeceu, e quando eles ficaram sozinhos, Marco se virou para Helena. O que aconteceu? Meu pai veio me ver hoje. Ele sabe sobre nós. Bem, ele sabe que estamos passando tempo juntos, e ele não está feliz. Marco baixou os olhos. Eu sabia que isso aconteceria. Eu deveria ter mantido distância. Não, disse Helena firmemente. Você não fez nada errado. Nós não fizemos nada errado. Mas, Marco, eu preciso ser honesta com você. Meu pai me deu um ultimato. Se ele achar que meu envolvimento com você está afetando a empresa, ele vai tentar me tirar da diretoria. Marco pareceu chocado. Helena, você não pode perder sua empresa por minha causa. Você trabalhou tanto para chegar onde está. E eu não vou perder, garantiu ela. Porque eu não vou deixar meu pai ou qualquer outra pessoa ditar com quem eu posso ou não posso passar tempo. Mas eu precisava que você soubesse o que está acontecendo, porque isso vai ficar mais difícil antes de ficar mais fácil. Marco a olhou por um longo momento. Por que você está fazendo isso? Por que você está arriscando tudo? Eu sou apenas um zelador, Helena. Eu não valho esse sacrifício. Helena se aproximou dele, olhando diretamente em seus olhos. Você não é apenas um zelador. Você é um homem bom, um pai incrível, alguém que me faz lembrar que há mais na vida do que contratos e reuniões. E se meu pai não consegue ver isso, então talvez ele não devesse estar no comando mesmo. Antes que Marco pudesse responder, Theo voltou correndo.
Papai, tem um homem lá fora querendo falar com você. Marco e Helena trocaram olhares confusos e foram até a entrada do subsolo. Lá estava um homem de terno, segurando uma pasta executiva. Marco Silva? Perguntou o homem. Marco hesitou antes de assentir. Sou eu. O homem sorriu e estendeu a mão. Meu nome é Aaron Carmine. Sou representante do conglomerado Tech Future, a empresa que fechou o contrato com vocês recentemente. Estamos desenvolvendo um novo modelo de caminhão autônomo e precisamos de alguém para testar e demonstrar as capacidades. Seu desempenho naquela entrega nos impressionou. Gostaríamos de oferecer a você uma posição como piloto teste. Marco pareceu completamente pego de surpresa. Eu não entendo. Como vocês me encontraram? Aaron sorriu. Temos nossos meios. E quando fazemos pesquisas sobre talentos, somos muito completos. Sabemos da sua experiência militar, das suas condecorações, das suas habilidades excepcionais. Você é exatamente o tipo de pessoa que procuramos. Helena observou Marco, vendo o conflito em seus olhos. Esta era uma oportunidade incrível, o tipo de coisa que poderia mudar completamente sua vida e a de Theo. Mas ela também sabia o que isso significava. Ele teria que sair do anonimato, voltar a ser o homem que ele havia deixado para trás. Eu preciso pensar sobre isso, disse Marco finalmente. Claro, disse Aaron, entregando um cartão, mas não demore muito. A oportunidade não vai durar para sempre. E há um detalhe adicional. Se você aceitar, garantiremos uma bolsa integral para seu filho em qualquer escola particular da capital. Theo, que havia estado ouvindo tudo com olhos arregalados, puxou a manga do pai. Papai, isso é incrível! Marco colocou a mão na cabeça do filho, mas seus olhos estavam distantes. Eu vou pensar, repetiu. Aaron acenou e saiu, deixando Marco, Helena e Theo sozinhos no corredor. Aquela noite, Marco mal conseguiu dormir. Deitado em sua pequena cama, olhando para o teto do apartamento modesto que dividia com Theo, ele repassava todas as implicações daquela oferta. Era tudo o que ele poderia querer para seu filho. Educação de qualidade, oportunidades, um futuro melhor. E a posição em si era tentadora. Dirigir novamente, não em zonas de guerra, mas em pistas de teste, mostrando tecnologia de ponta, sem perigo, sem vidas em jogo, apenas habilidade pura. Mas significava sair do anonimato. Significava que pessoas pesquisariam seu nome, descobririam sua história, fariam perguntas sobre seu passado. Significava confrontar a pessoa que ele havia sido, os erros que havia cometido, a culpa que carregava. E significava potencialmente deixar Helena. Não fisicamente, talvez, mas emocionalmente. Como ele poderia estar com ela quando estivesse de volta aos holofotes? Quando as pessoas começassem a fazer comentários, quando as comparações fossem inevitáveis, quando a diferença entre o que ele era e o que ela era se tornasse ainda mais óbvia. Na manhã seguinte, ele levou Theo para a escola e foi trabalhar como sempre. Mas sua mente estava distante, processando, analisando, tentando encontrar a resposta certa. Helena o encontrou na hora do almoço. Você vai aceitar a oferta, não é? Disse ela. Não era uma pergunta. Marco olhou para ela, vendo a resignação em seus olhos. Eu não sei. É complicado. Não é complicado, Marco. É a oportunidade da sua vida, do Theo. Você seria louco em recusar. E se eu não quiser voltar a ser aquela pessoa? Helena se sentou ao lado dele. Marco, você nunca deixou de ser aquela pessoa. Você apenas está se escondendo dela. Mas ela ainda está lá, em cada movimento preciso que você faz, em cada problema que você resolve, em cada vez que você cuida do Theo. Você é um herói, mesmo quando está usando um uniforme de zelador. Não me sinto como um herói. Heróis raramente se sentem assim, disse Helena suavemente. Mas isso não muda o que eles são. Marco ficou em silêncio por um momento. E quanto a nós? O que acontece conosco se eu aceitar? Helena sentiu o coração apertar, mas manteve a voz firme. Nós vamos descobrir, da mesma forma que temos descoberto tudo até agora. Um dia de cada vez. Marco a olhou, e Helena viu amor em seus olhos.
Amor e medo e esperança, tudo misturado em uma expressão que fez seu coração doer. Você é incrível, você sabe disso, disse ele. Eu sei, respondeu ela com um pequeno sorriso. É por isso que você deveria me ouvir e aceitar a oferta. Naquela noite, Marco ligou para Aaron Carmen e aceitou a posição. A notícia se espalhou rapidamente pela empresa. Helena enfrentou olhares curiosos, comentários sussurrados, julgamentos velados. Mas ela manteve a cabeça erguida, trabalhando com a mesma dedicação de sempre, provando a cada dia que sua vida pessoal não interferia em suas decisões profissionais. Victor Allianz observava tudo de longe, esperando pelo erro que ele tinha certeza que viria. Mas semanas passaram e Helena continuava impecável. Contratos fechados, operações suaves, equipe motivada. Não havia nada que ele pudesse usar contra ela. Enquanto isso, Marco começou seu novo trabalho. As primeiras semanas foram difíceis. Ele tinha que lidar com a atenção da mídia, com entrevistas, com o interesse público em sua história. Mas lentamente, ele começou a se ajustar. A dirigir novamente não era enfrentar seus demônios, era lembrá-lo de por que ele havia amado aquilo em primeiro lugar. E através de tudo isso, Helena estava lá, nos bastidores, apoiando, encorajando, acreditando nele quando ele duvidava de si mesmo. Eles se viam menos agora, com os horários conflitantes, mas quando se viam, era intenso e real e verdadeiro. Foi durante um desses encontros raros que Marco finalmente disse as palavras que vinham crescendo em seu coração há semanas. Eu te amo, Helena. Eles estavam sentados no apartamento dele, Theo já dormindo no quarto ao lado. Helena olhou para ele, os olhos brilhando. Eu também te amo, respondeu ela. E quando eles se beijaram, foi como se todas as peças finalmente se encaixassem. Dois corações quebrados, encontrando cura um no outro. Duas almas que haviam perdido tanto, descobrindo que ainda podiam ganhar mais do que imaginavam. O dia da grande demonstração chegou mais rápido do que Marco esperava. A Tech Future havia organizado um evento espetacular para revelar seu novo caminhão autônomo para investidores internacionais e mídia especializada. O local escolhido foi um autódromo nos arredores da capital, com arquibancadas que poderiam acomodar centenas de pessoas. Marco acordou cedo naquela manhã, o nervosismo percorrendo suas veias de uma forma que não sentia há anos. Theo estava mais empolgado do que ele, pulando pela casa enquanto se preparava. Papai, você vai ser uma estrela, disse o menino, os olhos brilhando. Todo mundo vai ver como você é incrível. Marco sorriu, bagunçando os cabelos do filho. Eu só vou dirigir um caminhão, Theo. Nada demais. Nada demais? Papai, você vai dirigir um caminhão do futuro. Isso é tudo. Rose, a vizinha que sempre ajudava Marco, apareceu na porta. Pronto para o grande dia, perguntou. Ela sorrindo. Tão pronto quanto posso estar, respondeu Marco. Você vai se sair maravilhosamente, garantiu Rose. E Theo, você está pronto para ver seu pai brilhar? Sim. Ele puxou a manga de Marco. A Helena vai estar lá também? Vai sim, confirmou Marco, sentindo um calor no peito ao pensar nela. Helena havia prometido estar presente, apesar de ter uma agenda lotada. Para ela, perder aquele momento não era uma opção. Marco havia se tornado parte de sua vida de uma forma que ela nunca imaginou possível, e ela queria estar lá para apoiá-lo. No autódromo, a atmosfera era de expectativa. Tendas brancas haviam sido montadas ao redor da pista, onde executivos e investidores se reuniam, taças de champanhe nas mãos, conversando sobre tecnologia e inovação. Câmeras de várias emissoras estavam posicionadas estrategicamente, prontas para capturar cada momento. Marco chegou usando o macacão de piloto que a Tech Future havia providenciado. Era preto com detalhes em azul elétrico, com o logo da empresa bordado no peito. Ele se sentiu estranho, como se estivesse vestindo uma fantasia de quem ele costumava ser. Theo segurava sua mão firmemente, os olhos arregalados ao ver toda a produção. Papai, isso é muito legal. Marco sorriu, mas seu coração batia rápido. Havia tantas pessoas, tantos olhos, que logo estariam focados nele.
Ele havia escolhido o anonimato justamente para evitar isso, e agora estava prestes a se jogar voluntariamente no centro das atenções. Foi então que ele a viu. Helena caminhando em direção a ele através da multidão. Ela usava um vestido azul escuro, elegante, mas não ostensivo, os cabelos soltos em ondas naturais. Quando seus olhos se encontraram, ela sorriu, e Marco sentiu toda a tensão diminuir. "Você está incrível", disse ela ao se aproximar. "Eu estou apavorado", admitiu ele. Ela pegou sua mão, não se importando com os olhares curiosos ao redor. "Você vai ser perfeito. Você sempre é." Theo se jogou nos braços de Helena, que o pegou no colo com facilidade. Nos últimos meses, eles haviam se tornado próximos, e o menino a amava genuinamente. "Helena, você acha que meu pai vai conseguir?", perguntou Theo com a inocência de uma criança. "Eu não acho, Theo", respondeu ela, beijando sua testa. "Eu sei." Aaron Carmin apareceu, um sorriso largo no rosto. "Marco, está pronto? Vamos começar em 15 minutos. Marco assentiu, tentando parecer mais confiante do que se sentia. "Estou pronto." "Ótimo. Deixe-me te mostrar a máquina." Eles caminharam até o centro da pista, onde o caminhão estava posicionado. Era uma visão impressionante. Linhas aerodinâmicas, tecnologia de ponta visível em cada detalhe, painéis solares integrados ao teto, sistemas de sensores sofisticados. Era o futuro do transporte materializado em metal e circuitos. Marco circulou o veículo, sua experiência militar, fazendo com que ele automaticamente avaliasse cada aspecto. A distribuição de peso, a altura do solo, o posicionamento dos eixos. Era uma máquina linda, mas também complexa. "Ele pode operar de forma completamente autônoma", explicou Aaron, "mas também tem controles manuais para situações que exigem intervenção humana. O que vamos demonstrar hoje é a transição suave entre os dois modos, mostrando como a tecnologia e a habilidade humana podem trabalhar juntas." Marco subiu na cabine e imediatamente se sentiu em casa. Não importava quão avançada fosse a tecnologia, um volante era um volante. Um painel era um painel. Ele ajustou o banco, verificou os espelhos, familiarizou-se com os controles. Era como dançar uma dança que ele conhecia de cor. As arquibancadas começaram a se encher. Executivos em ternos caros, investidores com tablets nas mãos, jornalistas com câmeras. Helena sentou na primeira fila com Theo no colo, ambos com passes VIP, que Aaron havia providenciado. Um apresentador subiu em um palco montado ao lado da pista. "Senhoras e senhores, bem-vindos a esta demonstração histórica. Hoje, testemunharemos o futuro do transporte de cargas, onde tecnologia de ponta e habilidade humana se unem para criar algo verdadeiramente revolucionário." A multidão aplaudiu. Marco, ainda na cabine, respirou fundo. Ele podia fazer isso. Ele havia dirigido em condições muito piores, sob fogo inimigo, com vidas dependendo de cada decisão. Isto era apenas uma demonstração. Apenas dirigir. Ele sabia fazer isso. "E agora", continuou o apresentador, "quero apresentar o homem que fará esta demonstração. Um ex-capitão do exército, condecorado por bravura, especialista em condução tática. Por favor, recebam Marco Silva." Marco desceu do caminhão e os aplausos ecoaram pelo autódromo. Ele acenou desajeitadamente, não acostumado com aquele tipo de atenção. Mas então ele viu Theo de pé na arquibancada, gritando a plenos pulmões: "Esse é meu pai! Esse é meu pai!" E Marco sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto, porque não importava quantas pessoas estivessem assistindo, não importava quantas câmeras estivessem gravando. O que importava era aquele menino de 5 anos que o via como herói. E talvez, apenas talvez, ele poderia ser aquele herói novamente. Não o herói de guerra carregando culpa e trauma, mas um novo tipo de herói. O tipo que usava suas habilidades para criar, não para destruir. O tipo que podia ser pai e profissional. O tipo que podia ser vulnerável e forte ao mesmo tempo. Marco voltou para a cabine, colocou o cinto de segurança e ligou o motor. O ronco era silencioso, quase imperceptível, muito diferente dos veículos militares que ele estava acostumado.
Mas a potência estava lá, ele podia sentir, esperando para ser liberada. O percurso incluía várias seções desafiadoras, curvas fechadas, rampas, simulações de condições adversas. A primeira parte seria em modo autônomo, com o caminhão se guiando sozinho. A segunda parte seria Marco assumindo o controle, demonstrando manobras complexas. A terceira seria uma combinação dos dois, mostrando como o sistema podia auxiliar o motorista sem tirar o controle dele. Marco ativou o modo autônomo e o caminhão começou a se mover. Era surpreendente, até para ele, ver o veículo navegar a pista com precisão milimétrica, sensores detectando cada obstáculo, ajustando a velocidade, tomando decisões em frações de segundo. Mas quando chegou o momento de Marco assumir o controle, algo mágico aconteceu. Suas mãos tocaram o volante e foi como se os últimos anos simplesmente desaparecessem. Ele não era mais o zelador se escondendo. Ele era o piloto, o soldado, o homem que havia dominado a arte de conduzir veículos em situações impossíveis. Ele executou manobras que fizeram a multidão prender a respiração, curvas em alta velocidade, freadas de precisão, acelerações calculadas. O caminhão respondia como uma extensão de seu próprio corpo, cada movimento fluido e natural. Theo estava de pé, pulando de empolgação, gritando encorajamentos. Helena tinha lágrimas nos olhos, vendo o homem que amava finalmente livre das correntes que ele mesmo havia criado, vendo-o brilhar da forma que ele sempre deveria ter brilhado. Para a parte final da demonstração, Aaron havia preparado um desafio especial, uma simulação de emergência, onde Marco teria que reagir a obstáculos inesperados enquanto o sistema autônomo trabalhava para manter a estabilidade do veículo. Obstáculos mecânicos surgiram na pista sem aviso. Marco reagiu instantaneamente, suas mãos movendo-se com velocidade e precisão, enquanto o sistema complementava suas ações. Era uma dança perfeita entre humano e máquina, intuição e tecnologia. E então, no momento culminante, quando Marco executou uma manobra particularmente difícil, evitando múltiplos obstáculos em sequência rápida, a multidão explodiu em aplausos. Não era apenas impressionante, era arte. Marco estacionou o caminhão de volta no centro da pista e desceu. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Theo rompeu a barreira de segurança e correu em sua direção. Helena logo atrás tentando alcançá-lo. Papai, papai, você foi incrível. Marco pegou o filho nos braços, girando-o no ar, rindo de uma forma que ele não ria há anos. Theo o abraçou forte, sussurrando em seu ouvido. Eu sempre soube que você era o melhor motorista do mundo. Agora todo mundo sabe também. Helena chegou até ele sem se importar com as câmeras, com os olhares, com nada além daquele momento. Ela colocou as mãos no rosto de Marco e o beijou, ali mesmo, na frente de centenas de pessoas, na frente das câmeras, na frente do mundo. Eu te amo, disse ela, alto o suficiente para que ele ouvisse acima do barulho da multidão. Eu te amo também, respondeu Marco, e pela primeira vez, ele realmente acreditou que merecia aquela felicidade. A coletiva de imprensa após a demonstração foi intensa. Perguntas sobre sua experiência militar, sobre a tecnologia, sobre o futuro do transporte autônomo. Marco respondeu a todas com humildade e honestidade. Sim, ele havia servido. Sim, havia visto coisas difíceis, mas ele havia escolhido seguir em frente, usar suas habilidades de uma nova forma, construir algo positivo. Quando um repórter perguntou sobre sua vida pessoal, sobre a mulher que o havia beijado na pista, Marco não hesitou. Aquela é Helena Allianz. Ela é a diretora executiva de uma das maiores empresas de logística do país. E ela é a mulher mais incrível que já conheci. Helena, que estava assistindo da lateral, sentiu o coração disparar. Ele havia declarado seu amor publicamente, sem vergonha, sem hesitação, diante de câmeras de investidores, de um mundo que provavelmente julgaria. Mas Marco não parecia se importar com julgamentos. Ele havia passado tempo demais se escondendo, tempo demais com medo. Aquele dia havia sido sobre muito mais do que dirigir um caminhão. Havia sido sobre recuperar a si mesmo,
sobre aceitar que ele podia ser tanto o pai quanto o profissional, tanto o sobrevivente quanto o herói. Quando o evento terminou e as multidões começaram a se dispersar, Helena, Marco e Theo ficaram juntos ao lado do caminhão. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Aquilo foi incrível, disse Helena, ainda processando tudo o que havia acontecido. Eu não poderia ter feito sem você, respondeu Marco. Você me deu coragem para tentar novamente. Theo puxou a manga de ambos. Podemos ir comer pizza para comemorar? Helena riu, a tensão finalmente deixando seus ombros. Pizza parece perfeito. Enquanto caminhavam em direção ao carro de Helena, Marco de mãos dadas com Theo de um lado e Helena do outro, algo mudou no ar. Era como se uma porta se abrisse, uma porta para um futuro que antes parecia impossível. Helena sabia que ainda haveria desafios. Seu pai ainda não aprovava. O mundo corporativo ainda julgaria. Haveria obstáculos, dificuldades, momentos de dúvida. Mas olhando para Marco, vendo a paz em seus olhos, vendo Theo tão feliz entre eles, ela soube que valia a pena. Tudo valia a pena. Naquela noite, depois da pizza e dos risos, depois de colocar Theo para dormir no apartamento de Marco, Helena e Marco se sentaram juntos na pequena varanda, olhando para as luzes da capital à distância. Obrigado, disse Marco suavemente, por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Helena se aconchegou contra ele. Você sempre foi digno de crença, Marco. Você só precisava se permitir ver isso. Eles ficaram ali por um longo tempo, em silêncio confortável, cada um perdido em pensamentos sobre o futuro. Um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia brilhante e cheio de possibilidades. E em algum lugar da cidade, um vídeo da demonstração de Marco começava a se tornar viral, compartilhado milhares de vezes, com comentários de admiração e respeito. O ex-soldado que havia se tornado zelador, que havia se tornado herói novamente, de uma forma totalmente nova. Mas Marco não sabia disso, nem se importava. Porque o único reconhecimento que ele realmente queria estava ali, nos braços dele, e no quarto ao lado, dormindo pacificamente. Tudo mais era apenas ruído. O vídeo da demonstração de Marco viralizou durante a noite. Na manhã seguinte, sua história estava em todos os portais de notícias. Ex-soldado condecorado, trabalhando como zelador para ficar perto do filho, redescoberto como piloto excepcional. Era o tipo de história que capturava a imaginação das pessoas, que as fazia acreditar em segundas chances e em pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Helena viu as notícias enquanto tomava café em sua cobertura. Seu telefone não parava de tocar. Pedidos de entrevistas, convites para eventos, mensagens de parabenização. E entre todas essas mensagens, uma que fez seu coração apertar. Uma ligação perdida de seu pai. Ela sabia que a conversa seria inevitável. Victor Allianz havia visto o beijo na pista, havia visto a declaração pública de Marco, havia visto sua filha escolher um caminho que ele não aprovava. Helena se preparou mentalmente, respirou fundo e retornou à ligação. Precisamos conversar, foi tudo que seu pai disse antes de desligar. Eles se encontraram em um restaurante discreto no centro da capital. Victor já estava lá quando Helena chegou, sentado, em uma mesa nos fundos, longe de olhares curiosos. Ele parecia mais velho do que ela se lembrava, linhas de preocupação marcadas em seu rosto. Pai, disse ela, sentando-se à sua frente. Helena, começou ele, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Eu assisti ao vídeo. Todo mundo assistiu ao vídeo. Ela esperou, preparada para a repreensão, para a raiva, para o ultimato final. Mas o que veio foi diferente. Eu estava errado, disse Victor, e as palavras pareciam custar-lhe muito. Sobre Marco, sobre você, sobre tudo. Helena piscou, não acreditando no que ouvia. O quê? Victor suspirou profundamente. Depois que você saiu do meu escritório naquele dia, eu fiquei obcecado em provar que estava certo, que você estava cometendo um erro, que sua relação com aquele homem ia destruir tudo. Então, eu contratei investigadores.
Quis saber tudo sobre Marco Silva. Helena sentiu a raiva crescer. Você investigou ele? Deixe-me terminar, pediu Victor. O que descobri me fez sentir vergonha. Marco Silva não é apenas um zelador, Helena. Ele é um herói de guerra. Salvou dezenas de vidas em múltiplas missões. Foi condecorado 4 vezes por bravura. E quando sua esposa faleceu, ele poderia ter mandado o filho para parentes. Poderia ter continuado sua carreira. Mas ele escolheu abrir mão de tudo para ser pai presente. Ele pausou, emoção evidente em sua voz. Eu vi os relatórios do exército. Eu li sobre as missões, sobre os sacrifícios, sobre o tipo de homem que ele é. E então, eu vi aquele vídeo ontem. Vi como ele olha para você, como ele é com o filho dele. E percebi que não estava protegendo você, estava projetando meus próprios medos. Helena sentiu lágrimas formando em seus olhos. Que medos, papai? Victor olhou para as próprias mãos. Quando sua mãe me deixou, quando você tinha apenas 10 anos, eu jurei que construiria um império para você, que daria tudo o que você pudesse precisar. Mas no processo, eu me esqueci de que o que você mais precisava era de amor, de apoio, de alguém que a visse como pessoa, não apenas como herdeira. Eu falhei com você como pai, Helena, e quando vi você se apaixonando, eu senti medo de que alguém te tirasse de mim, como sua mãe fez. As lágrimas de Helena finalmente caíram. Papai. Mas Marco não vai te tirar de mim, continuou Victor. Ontem, quando vi aquela demonstração, quando vi como ele se declarou publicamente, não se importando com o que as pessoas pensariam, eu vi um homem que te ama de verdade. Um homem disposto a ser vulnerável, a ser julgado, apenas para estar ao seu lado. E percebi que isso é o que eu deveria querer para você. Não status, não riqueza, mas amor verdadeiro. Helena se levantou e abraçou seu pai, algo que não fazia há anos. Victor a abraçou de volta, e ambos choraram, liberando anos de mal-entendidos e emoções reprimidas. Você o ama, não é? Perguntou Victor quando se separaram. Eu o amo, confirmou Helena. Mais do que achei que pudesse amar alguém. Então case com ele, disse Victor. Não por causa de uma promessa sarcástica que você fez, mas porque ele te faz feliz. Porque vocês dois merecem essa felicidade. Helena sorriu através das lágrimas. Eu pretendo, papai. Mas primeiro preciso conhecê-lo melhor. Nós dois precisamos ter certeza. Victor acenou, entendendo. Mas eu quero conhecê-lo também, formalmente. Como o pai conhece o homem que ama sua filha. Você pode arranjar um jantar? Helena riu, a alegria borbulhando dentro dela. Eu posso sim. Enquanto Helena tinha sua reconciliação com o pai, Marco enfrentava seus próprios desafios. A fama repentina era desconfortável. Onde quer que fosse, pessoas o reconheciam, queriam tirar fotos, pediam autógrafos. Isso era tudo o que ele tentara evitar ao se tornar zelador. Mas havia um lado positivo. A Tech Future havia formalizado sua posição, com um salário generoso e horários flexíveis. A bolsa de estudos de Theo em uma escola particular já estava garantida. E, mais importante, ele havia recebido um convite especial. Uma ONG que trabalhava com jovens em situação de vulnerabilidade queria criar um programa de treinamento em direção defensiva. Eles precisavam de alguém para liderar, alguém com experiência e paixão. Alguém como Marco. Foi Helena quem o encorajou a aceitar. Você tem tanto para oferecer, disse ela quando Marco compartilhou o convite com ela. Não apenas suas habilidades, mas sua história, sua resiliência. Esses jovens precisam de um modelo, alguém que mostre que é possível superar adversidades. Mas eu não sou um modelo, protestou Marco. Eu me escondi por anos. Eu desisti. Você não desistiu, corrigiu Helena. Você se reagrupou. Você priorizou seu filho. E agora, você está pronto para dar o próximo passo. Isso não é desistir, isso é evolução. Marco a olhou maravilhado com como ela sempre sabia o que dizer, como sempre via o melhor nele mesmo quando ele não conseguia. O que eu fiz para merecer você? Perguntou ele. Você dirigiu um caminhão, respondeu ela com um sorriso brincalhão, e me fez uma promessa sarcástica sobre casamento. Sobre isso,
disse Marco, ficando sério. Aquela promessa. Você realmente quis dizer que era só piada? Helena sentiu o coração acelerar. Na hora, sim. Mas agora... Agora... Marco pegou as mãos dela. Agora eu quero que seja real, Helena. Não porque você prometeu, mas porque eu não consigo imaginar minha vida sem você. Porque você me salvou de um jeito que nem percebeu. Porque quando olho para o futuro, você está lá sempre. Helena sentiu lágrimas formando novamente. Marco, eu também quero isso, mas precisamos ter certeza. O Theo precisa estar pronto. Seu pai precisa nos aceitar. Precisamos construir isso do jeito certo. Eu concordo, disse Marco. Mas eu quero que você saiba que quando chegar a hora certa, eu vou te pedir formalmente, com um anel, com tudo, do jeito que você merece. Helena o beijou, um beijo longo e profundo que selou a promessa. Eu vou esperar, sussurrou ela, pelo tempo que for necessário. As semanas seguintes foram de mudanças significativas. Marco começou seu trabalho com a ONG, descobrindo uma nova paixão em ensinar jovens, não apenas a dirigir, mas a ter disciplina, responsabilidade, confiança. Helena financiava discretamente o programa, sem buscar reconhecimento, apenas querendo ajudar. Theo prosperou em sua nova escola. Ele fez amigos rapidamente e suas notas melhoraram. Mas, mais importante, ele estava feliz. Feliz de ter um pai presente, feliz de ter Helena em suas vidas, feliz de ver seu pai brilhando novamente. O jantar com Victor Allianz foi tenso no início. Marco estava nervoso, vestindo um terno que Helena havia insistido que ele comprasse. Theo estava ao seu lado igualmente arrumado, segurando a mão do pai com força. Senhor Allianz, disse Marco quando se encontraram estendendo a mão. É uma honra conhecê-lo formalmente. Victor apertou a mão dele, estudando o homem que havia capturado o coração de sua filha. Marco, eu vi sua demonstração, foi impressionante. Obrigado, senhor. Por favor, me chame de Victor. Eles se sentaram em um restaurante elegante, a atmosfera inicialmente rígida. Mas Theo, com a inocência das crianças, quebrou o gelo. Você é o avô da Helena? Perguntou ele. Victor sorriu, o primeiro sorriso genuíno da noite. Eu sou. Então, você deve ser muito legal, porque a Helena é muito legal. Todos riram, e a tensão diminuiu consideravelmente. Durante o jantar, Victor fez perguntas sobre a vida de Marco, sobre seus planos, sobre como ele via o futuro. Marco respondeu honestamente, sem tentar impressionar, apenas sendo ele mesmo. Falou sobre seu trabalho com a ONG, sobre seus sonhos para Theo, sobre como Helena havia mudado sua vida. Você ama minha filha? Perguntou Victor diretamente. Eu amo, respondeu Marco sem hesitação. Com tudo o que tenho. E você está preparado para o que isso significa? Para o escrutínio público, para as expectativas, para a responsabilidade de estar com uma aliança? Marco olhou para Helena, que observava a conversa com o coração na garganta. Senhor Victor, disse Marco, eu passei anos me escondendo porque tinha medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente. Mas Helena me ensinou que ser bom o suficiente não é sobre não cometer erros. É sobre se levantar quando você cai. É sobre tentar mesmo quando você tem medo. Então sim, estou preparado, porque ela vale qualquer desafio. Victor assentiu lentamente, aprovação evidente em seus olhos. Bem respondido. Quando o jantar terminou, Victor se despediu com apertos de mão calorosos e uma promessa de se encontrarem novamente em breve. Antes de ir embora, ele puxou Helena de lado. Você escolheu bem, filha, disse ele. Ele é um bom homem. E mais importante, ele te faz brilhar de um jeito que eu não via há anos. Helena abraçou o pai, gratidão preenchendo seu coração. Obrigada, papai, por entender, por aceitar. Eu deveria ter aceito antes, admitiu Victor, mas estou aqui agora, e sempre vou estar. Naquela noite, depois de colocar Theo para dormir, Marco e Helena ficaram na varanda do apartamento dele, como haviam feito tantas vezes antes. Mas desta vez, havia uma sensação diferente no ar. Uma sensação de completude de peças finalmente se encaixando. Seu pai é impressionante, comentou Marco.
Intimidante, mas de uma forma boa. Ele gostou de você, disse Helena. Eu percebi. E o Theo definitivamente o conquistou. Theo tem um jeito, concordou Marco com um sorriso. Ele herdou o carisma da mãe. O sorriso de Marco vacilou levemente ao mencionar Olivia, mas Helena notou que a dor não era mais tão aguda. Ele estava curando, lentamente, mas certamente. Você ainda pensa nela, observou Helena suavemente. Todos os dias, admitiu Marco, mas está diferente agora. Antes era só dor e culpa. Agora também há gratidão. Gratidão por ter tido o tempo que tivemos, por ela ter me dado o Theo, por ter me ensinado a amar. E gratidão porque, de alguma forma, essa jornada me levou até você. Helena se aconchegou contra ele. Ela ficaria feliz por você, você sabe, por ver você encontrando felicidade novamente. Eu gosto de pensar que sim, disse Marco. Eu gosto de pensar que ela está em algum lugar, vendo o Theo crescer, vendo a gente juntos e sorrindo. Eles ficaram ali em silêncio, olhando para as estrelas que brilhavam acima da cidade. Duas almas que haviam atravessado dor, perda e dúvida, finalmente encontrando paz uma na outra. E no apartamento atrás deles, Theo dormia pacificamente, sonhando com uma família que ele desenhara tantas vezes. Uma família que, lentamente mas certamente, estava se tornando real. 6 meses se passaram desde aquele jantar memorável com Victor. 6 meses de crescimento, de amor se aprofundando, de uma família se formando aos poucos. Helena e Marco haviam escolhido levar as coisas devagar, construir uma base sólida, garantir que cada passo fosse dado com certeza e intenção. Marco prosperava em seu trabalho duplo. Pela manhã, trabalhava como piloto-teste para a Tech Future, ajudando a refinar a tecnologia autônoma. À tarde, dedicava-se à ONG, ensinando jovens não apenas a dirigir, mas lições de vida, de resiliência, de esperança. Ele havia encontrado propósito novamente, um propósito que não o atormentava com culpa, mas o preenchia com satisfação. Helena continuava liderando a empresa com maestria, mas agora com um equilíbrio que nunca havia tido antes. Ela ainda trabalhava longas horas, ainda fechava contratos importantes, ainda comandava reuniões com autoridade, mas agora ela também saía no horário quando podia, jantava com Marco e Theo, ia a apresentações escolares, vivia uma vida que ia além das paredes de vidro de seu escritório. Theo, por sua vez, havia florescido. Na nova escola, ele era um aluno exemplar, curioso e gentil. Mas, mais importante, ele era feliz. Ele tinha um pai presente e orgulhoso, e tinha Helena, que ele já chamava carinhosamente de tia. Mas todos sabiam que ela era muito mais que isso em seu coração. Foi durante uma reunião ordinária do conselho que Victor fez um anúncio surpreendente. Ele estava se aposentando completamente, passando todas as suas ações para Helena. A empresa seria totalmente dela, sem condições, sem amarras. Mas houve outro anúncio também. Victor estava criando uma fundação, dedicada a apoiar veteranos de guerra e suas famílias, e ele queria Marco como diretor do programa de reintegração profissional. Quando Helena contou a Marco, ele ficou sem palavras. Seu pai quer que eu faça o quê? Que você lidere um programa para ajudar ex-militares a encontrar novas carreiras, explicou Helena. Usar sua experiência, sua história, para ajudar outros que passam pelo que você passou. Marco sentou-se lentamente, processando a magnitude daquilo. Por que ele faria isso? Porque ele vê o que eu vejo, respondeu Helena. Que você tem um dom para inspirar pessoas, para mostrar que recomeços são possíveis. E por que ele quer fazer algo significativo com seu legado? Marco aceitou a posição e logo se viu imerso em um trabalho que achava ainda mais gratificante do que tudo que havia feito até então. Conversar com veteranos, ouvir suas histórias, ajudá-los a navegar a transição para a vida civil. Era cura não apenas para eles, mas para ele também. Foi em uma tarde de sábado, quando o outono pintava a cidade com tons de dourado e vermelho, que Marco decidiu que era hora. Ele havia carregado o anel no bolso por semanas, esperando o momento perfeito. E finalmente ele soube que aquele momento havia chegado.
Ele ligou para Helena. Você pode vir até a garagem da empresa hoje à tarde? Tenho uma surpresa. Helena, intrigada, concordou. Quando ela chegou, encontrou Marco ao lado do caminhão que ele havia dirigido naquela primeira entrega desesperada, meses atrás. O veículo havia sido aposentado do serviço regular e estava sendo mantido como peça de museu da empresa. O que estamos fazendo aqui? Perguntou ela sorrindo. Subindo, respondeu Marco, abrindo a porta da cabine para ela. Helena subiu, curiosa, e Marco entrou do lado do motorista. Theo estava no banco de trás, segurando um buquê de flores que parecia maior que ele. Vocês dois estão tramando algo, observou Helena, os olhos brilhando. Talvez, disse Marco com um sorriso misterioso. Ele ligou o motor e, para surpresa de Helena, começou a dirigir. Não para fora da garagem, mas em círculos lentos dentro do vasto espaço, como uma dança privada. Marco, o que você está fazendo? Perguntou Helena, rindo. Lembra do dia em que nos conhecemos? Disse ele. Bem, não exatamente conhecemos, mas o dia em que tudo mudou? Você estava desesperada, sem opções, e fez uma promessa sarcástica. Se você conseguir entregar essa carga a tempo, eu me caso com você, recitou Helena, lembrando-se perfeitamente. Exatamente, disse Marco, parando o caminhão. Eu entreguei a carga, a tempo, sem um arranhão. Você entregou, concordou Helena, seu coração começando a acelerar. Marco desligou o motor e se virou para ela. Helena Allianz, começou ele, a voz emocionada. Naquele dia, eu era apenas um homem quebrado tentando se esconder do mundo. Mas você viu algo em mim que eu não via em mim mesmo. Você me deu uma chance quando ninguém mais daria. Você me ajudou a encontrar meu caminho de volta. Não para quem eu era, mas para quem eu deveria ser. Ele pegou as mãos dela. Você ama meu filho como se fosse seu. Você me faz querer ser melhor todos os dias. Você é forte e gentil, ambiciosa e compassiva, e eu não consigo imaginar um único dia sem você. Marco desceu do caminhão e deu a volta, abrindo a porta para Helena. Ela desceu, as pernas tremendo, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Marco se ajoelhou ali mesmo, no chão frio da garagem, puxando uma pequena caixa do bolso. Quando ela abriu, Helena viu um anel delicado com duas pequenas rodas entrelaçadas no desenho. Este anel era da minha avó, explicou Marco. As rodas representam jornadas, caminhos que se cruzam. E eu quero que nossas jornadas sejam uma só daqui para frente. Theo apareceu ao lado deles, segurando as flores. Helena, começou ele com a seriedade de uma criança tentando ser adulta. Você quer ser minha mãe? E a esposa do meu pai? Helena estava chorando agora, lágrimas de alegria pura caindo livremente. Eu adoraria, Theo, disse ela, abraçando o menino. Então, Helena Allianz, disse Marco, voz quebrando de emoção. Você mantém sua promessa? Você casa comigo? Helena olhou para ele, para aquele homem incrível que havia entrado em sua vida da forma mais improvável, que havia a ensinado que amor verdadeiro não seguia scripts corporativos ou expectativas sociais, que havia a ensinado que vulnerabilidade era força, que recomeços eram possíveis, que família era escolha tanto quanto destino. Sim, disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu caso com você, Marco. 1000 vezes sim. Marco colocou o anel em seu dedo e se levantou, puxando-a para um beijo que parecia conter todas as promessas do mundo. Theo pulou de alegria ao redor deles, gritando tão alto que sua voz ecoou pela garagem inteira. Eles vão casar! Eles vão casar! Quando finalmente se separaram, Marco tinha uma última surpresa. Tem mais uma coisa, disse ele, apontando para o caminhão. Helena olhou e viu algo que não havia notado antes. Pintado discretamente na lateral do veículo, estavam 3 figuras, um homem, uma mulher e uma criança. O desenho de Theo, aquele que ela havia guardado em sua geladeira meses atrás, havia sido reproduzido ali. Família, disse Marco simplesmente. Isso é o que somos agora. Você, eu e o Theo. Uma família. Helena não tinha palavras. Ela apenas os abraçou, os 2 homens que haviam mudado sua vida completamente.
O casamento aconteceu 3 meses depois, em uma cerimônia íntima no terraço da empresa. Helena usou um vestido simples, mas elegante, Marco um terno sob medida. Theo foi o pajem, levando as alianças com um orgulho que fez todos os presentes sorrirem. Victor conduziu Helena até o altar, lágrimas nos olhos, finalmente em paz com as escolhas de sua filha. Pietro foi o padrinho de Marco, tendo se tornado um amigo verdadeiro ao longo dos meses. Rose estava lá com seu filho, que era melhor amigo de Theo. Aaron, da Tech Future, compareceu, assim como vários jovens que Marco havia treinado na ONG, mas a cerimônia mais memorável não foi aquela. Foi a cerimônia privada que aconteceu depois, quando todos já haviam ido embora. Marco, Helena e Theo subiram no caminhão, aquele mesmo caminhão onde tudo havia começado, onde Marco havia feito sua proposta. "Para onde vamos?" perguntou Theo do banco de trás. "Para onde a estrada nos levar?" respondeu Marco, olhando para Helena com amor. "Juntos", disse Helena, pegando a mão dele. "Sempre juntos." E enquanto o caminhão saía da garagem, Helena refletiu sobre a jornada impossível que os havia trazido até ali. Uma entrega desesperada, uma promessa sarcástica, um zelador misterioso. Quem poderia ter previsto que aqueles elementos se combinariam para criar a história de amor mais verdadeira de sua vida? Ela havia começado como uma executiva fria, focada apenas em números e resultados, incapaz de confiar, incapaz de amar. Marco havia começado como um herói quebrado, escondendo-se em anonimato, carregando culpa e trauma. Theo era uma criança crescendo sem mãe, com um pai presente, mas atormentado. Mas juntos, eles haviam se curado, haviam se encontrado, haviam se tornado uma família de uma forma que nenhum deles havia imaginado possível. Enquanto dirigiam pelas ruas da capital, o sol se pondo no horizonte, Helena olhou para Marco ao volante. Ele não estava mais se escondendo. Ele estava dirigindo em direção ao futuro, confiante, curado, inteiro. E ela estava ao seu lado, não como passageira, mas como parceira, como igual, como amor. Theo começou a cantar no banco de trás, uma música bobinha da escola, e eles se juntaram a ele, vozes se misturando em harmonia imperfeita, mas bonita. Esta era a família deles, construída sobre confiança dada impulsivamente, amor crescido gradualmente e promessas cumpridas fielmente. Uma família que provava que segundas chances existem, que cura é possível, que o amor verdadeiro pode ser encontrado nos lugares mais improváveis. E enquanto o caminhão seguia pela noite, carregando preciosamente sua carga mais importante, uma coisa era certa: esta não era uma entrega com prazo. Esta era uma jornada para a vida inteira, uma jornada que Marco, Helena e Theo fariam juntos, acelerando rumo a um futuro onde amor e coragem compartilhavam o mesmo caminho, onde heróis não precisavam usar uniformes, onde famílias eram escolhidas tanto quanto herdadas, onde finais felizes não eram contos de fadas, mas conquistas reais de pessoas reais dispostas a arriscar seus corações. O caminhão virou uma esquina e desapareceu na noite, levando consigo 3 corações que finalmente haviam encontrado seu lar. Não em um lugar, mas uns nos outros. E em algum lugar, em algum plano além da compreensão, Olivia sorria. Porque ela sempre soube que Marco encontraria o caminho de volta à felicidade. Ela sempre soube que ele era forte o suficiente para recomeçar. E ela sempre soube que quando ele finalmente se permitisse amar novamente, seria com tudo que tinha. O caminhão seguiu pela estrada, suas luzes traseiras brilhando como promessas no escuro. Uma família, uma jornada, um amor que havia começado com uma entrega impossível e se tornado a coisa mais verdadeira que qualquer um deles havia conhecido. E eles viveram, não perfeitamente, porque perfeição não existe, mas viveram plenamente, amando profundamente, construindo diariamente uma vida que valia cada risco, cada lágrima, cada momento de vulnerabilidade que os havia trazido até ali. Marco dirigia, Helena sorria, Theo cantava, e juntos eles aceleravam rumo ao amanhã, sabendo que não importava o que a estrada trouxesse, eles enfrentariam lado a lado. Porque alguns encontros são acidentes,
Mas alguns são destino, e a história de como um zelador salvou não apenas uma entrega, mas toda uma vida, seria contada por gerações. Uma lembrança de que amor verdadeiro não conhece barreiras de classe, de status, de passado. Ele apenas conhece corações dispostos a arriscar, a confiar, a acreditar. E 3 corações haviam arriscado. Haviam confiado, haviam acreditado, e no processo haviam encontrado tudo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena e Marco tenha tocado seus corações tanto quanto tocou os nossos. Se você se emocionou com esta jornada de amor, recomeço e segundas chances, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e compartilhar com alguém que precisa acreditar que finais felizes são possíveis. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras que celebram a força do amor verdadeiro e a coragem de recomeçar. Conte nos comentários. Você acredita em segundas chances? Qual parte da história mais te emocionou? Sua participação faz toda a diferença e nos motiva a trazer cada vez mais histórias que aquecem o coração. Nos vemos na próxima história.